Olá! Seguindo com as nossas aulas, estamos na segunda sessão da unidade 2, falando da hermenêutica, como vocês vão ver melhor na sequência. Isso que estamos chamando agora de hermenêutica vai ser completamente superado, mas já é um avanço significativo em relação a tudo que vimos na primeira sessão da unidade 2. Daí, fazer sentido falar de hermenêutica enquanto uma certa abertura interpretativa que convém às demandas do paradigma do Estado Social de Direito, e convém porque, à medida em que o próprio Estado, que já tem um perfil autoritário, está interessado em realizar, quando a gente pensa nessa abertura, num primeiro momento, o que está em questão é a ideia de discricionariedade da administração pública. Então, os ramos do direito público como um todo têm no conceito de discricionariedade exatamente uma estratégia de abertura, de flexibilização, conveniência e oportunidade sempre parametrizada pelo funcionário, que simbolicamente é o Estado. Então eu quero que percebam, eu preciso que percebam, que com todo esse panorama tendencialmente totalitário, estrategicamente isso é extremamente conveniente. O movimento do direito livre de alguma maneira possibilitou isso, porque se a gente volta no juiz enquanto boca inanimada da lei, se a gente volta no burocrata como rigorosamente técnico, impessoal, não seria possível flexibilizar. Mas aí a gente já está vendo uma burocracia que ganha algum contorno de discricionariedade, sempre em nome dos interesses, das finalidades do próprio Estado. E nesse panorama, é importante trazer à tona, eu diria muito importante, uma certa contribuição teórica que até hoje tem um impacto muito forte, e eu me refiro aí à teoria pura do direito de Hans Kelsen, não exatamente alemão, mas no âmbito da cultura jurídica germânica. Hans Kelsen viveu na Áustria, e foi um jurista extremamente destacado, professor da Universidade de Viena, juiz do Tribunal Constitucional austríaco, e enquanto jurista, enquanto cientista do direito, todos se lembram, certamente desde a graduação, do impacto dessa referência que é a teoria pura do direito. E é muito curioso, convém, para que a gente possa se situar bem, convém lembrar dos argumentos básicos de Kelsen na Europa de princípios dos anos 30, um momento extremamente obscuro, lembrem-se do Hitler, lembrem-se da explosão de totalitarismos, os estados europeus, na sua quase maioria, vão se tornar estados totalitários. Então, nesse momento, Kelsen propõe, de uma forma melhor acabada, aquilo que ele vem trabalhando já há algumas décadas, que é a teoria pura do direito. E Hans Kelsen, no prefácio da primeira edição da Teoria Pura do Direito,
ele se justifica, né? Ele vende o seu peixe, no caso a teoria pura do direito, exatamente considerando que na Europa daquele momento o direito tem se tornado um alvo recorrente, né? um verdadeiro objeto de manipulação dos mais variados interesses, né? Das mais variadas ideologias políticas, econômicas, religiosas, né? E nesse panorama, nada mais oportuno do que uma teoria pura do direito, né? Então vejam que interessante, Kelsen nesse contexto é expressão de uma reação ao movimento do direito livre. Tá? É muito interessante isso, né? Quando a gente pensa, né, no normativismo lógico keuseniano, há uma clara referência que remonta à jurisprudência dos conceitos. Tá? Porém, né, algumas décadas depois, o mesmo Kelsen, na segunda edição da Teoria Pura do Direito, né, vai possibilitar uma nova leitura, né? É exatamente quando a gente faz menção ao famoso giro para o decisionismo no âmbito da teoria pura do direito. Tá? Kelsen, que sempre foi um cientista dos mais consistentes e com uma postura realmente louvável de estar sempre aberto para rever as suas teses, para aprender, né, novas coisas, e nesse sentido, né, acho que o cientista que não tem essa abertura, ele pode se aposentar como cientista. Tá? Então Kelsen, nesse sentido, um cientista exemplar. Mas já nos anos 60, né, quando Kelsen revisa sua teoria pura e traz uma série de novidades, ele vai falar especificamente da interpretação do direito. E aí ele já vai trazer uma outra percepção. Tá? Porque num primeiro momento, né, o cerne de toda a discussão, a norma jurídica. E até aquele momento, para Kelsen, a norma jurídica é um esquema de interpretação dos comportamentos, né? É uma chave para que qualquer cidadão possa entender e, fundamentalmente, né, para que o próprio Estado e seu aparato jurídico judicial possa visualizar um comportamento como lícito ou ilícito, né? Norma jurídica que decorreria de um ato de vontade objetivo, né? É o crivo dos poderes instituídos, do próprio Estado, que positiva, né, uma norma. É o purismo, né? O completo purismo que vai ser de alguma maneira atenuado décadas depois, tá? Porque na segunda edição da Teoria Pura, né, seja com a segunda edição francesa de 58 ou com a segunda edição alemã de 60, isso fica expresso, Kelsen já se revisa. Ele vai dizer que a norma jurídica é uma construção de linguagem. E em sendo uma construção linguística, a norma jurídica é polissêmica. É muito interessante, Kelsen sofre aí uma influência, um impacto da filosofia da linguagem e particularmente, né, do Círculo de Viena, né,
vienense que era, o Círculo de Viena consistiu, né, numa corrente filosófica, também, né, chamada de positivismo lógico, né, e que aqueles filósofos da linguagem, faziam uma filtragem analítica antes de hermenêutica, né, da linguagem, e aquilo influenciou Kelsen, foi o suficiente para que Kelsen passasse a considerar a norma jurídica uma construção linguística que, enquanto construção linguística, se apresentava como polissêmica, ou seja, toda norma jurídica formalmente válida tem alguns sentidos, vários sentidos, né? É o que Kelsen vai chamar de relativa indeterminação das normas jurídicas. As normas jurídicas teriam pelo menos uma relativa indeterminação, posto que linguagem, posto que polissêmicas, né? E aí Kelsen faz, né, metaforicamente, ele traz a imagem, né, de uma moldura, de um quadro vazio, para que possamos visualizar dentro dessa moldura diversas possibilidades de interpretação das normas jurídicas, né? Então, se a norma jurídica é polissêmica, tem uma diversidade de sentidos, a metáfora, né, a figura de linguagem de uma moldura, significa exatamente isso. Olha, dentro dos limites, a moldura está sempre moldurando, emoldurando, limitando, mas lá dentro eu posso visualizar a norma jurídica em qualquer canto, em qualquer parte, né? Polissemia das normas jurídicas. E aí? Aí que Kelsen considera diferentes possibilidades de interpretação do direito, tá? Ele vai falar da interpretação autêntica do direito e da interpretação não autêntica do direito, né? E talvez, né, vítima do seu contexto, né? Por mais que o próprio Kelsen, né, tenha sofrido com os arbítrios dos totalitarismos, particularmente, né, do totalitarismo nazista, né? Lembrem-se que a Áustria foi anexada, né, pela Alemanha. Lembrem-se que Kelsen era judeu, né, e teve que se exilar, né? Então tem todo um ingrediente de dramaticidade aí, mas não deixa de ser curioso, né? Talvez por causa disso, ainda mais curioso, eu diria, né, é claro que eu tenho um suporte para dizer isso, que Kelsen sofre o impacto daquele panorama do Estado social com as suas tendências totalitárias também. É exatamente nesse contexto que ele faz essa distinção entre a interpretação autêntica e a interpretação não autêntica do direito. E o que ele quer dizer com isso é que o intérprete autêntico do direito é aquele que está autorizado pelo próprio direito a interpretá-lo. O intérprete autêntico é o funcionário público. É aquele que compõe o poder legislativo, é aquele que compõe o poder judiciário, é aquele que está na posição de chefe do poder executivo, né? E demais burocratas do serviço público estatal. Esses são os intérpretes autênticos, e seriam intérpretes autênticos porque tem uma delegação de poder
que é oriunda do próprio direito. Tá? Buscando, né, respeitar o nosso tempo, eu continuo, né, essas considerações na próxima pequena aula.